As diferenças entre árabes e persas remontam a milhares de anos e englobam aspectos culturais, linguísticos, históricos e religiosos. Embora muitos possam confundir essas duas civilizações devido à proximidade geográfica e às influências mútuas, cada uma possui uma identidade única e distinta. Primeiramente, uma das diferenças mais evidentes está na língua. Os árabes falam o árabe, um idioma que pertence à família semita, assim como o hebraico. O árabe tem uma rica tradição literária e é a língua do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Já os persas falam o farsi, ou persa, que faz parte da família linguística indo-europeia. Embora o farsi use um alfabeto semelhante ao árabe, a estrutura gramatical e o vocabulário são completamente diferentes. Essa distinção linguística é um marco significativo, pois reflete as raízes culturais distintas de árabes e persas. Do ponto de vista histórico, os persas têm uma longa história que antecede o Islã, com o Império Persa sendo uma das maiores civilizações da antiguidade. Governos como o dos Aquemênidas, Sassânidas e Medos formaram um dos impérios mais poderosos e influentes da região, conhecido por suas realizações em arquitetura, ciência e governança. A conquista islâmica da Pérsia no século VII trouxe o Islã para a região, mas os persas mantiveram muitos aspectos de sua cultura pré-islâmica. Já os árabes, antes do Islã, eram compostos por várias tribos espalhadas pela Península Arábica. O surgimento do Islã no século VII unificou grande parte dessas tribos e deu origem ao que se tornou um dos maiores impérios muçulmanos. Outro ponto importante são as diferenças religiosas dentro do Islã. A maioria dos árabes é muçulmana sunita, enquanto a maioria dos persas segue o islamismo xiita. A divisão entre sunitas e xiitas ocorreu logo após a morte do profeta Maomé, devido a desacordos sobre quem deveria ser seu sucessor. Essa diferença religiosa se torna particularmente visível em países como o Irã, que é o principal centro xiita do mundo, e em várias nações árabes onde a maioria da população é sunita. As diferenças entre o islamismo sunita e o xiita vão além de crenças espirituais, pois também influenciam aspectos culturais, políticos e sociais nas respectivas sociedades. Culturalmente, a literatura persa é uma das mais antigas e respeitadas do mundo, com figuras como Rumi, Ferdowsi e Hafez sendo reconhecidas internacionalmente. A poesia persa tem uma tradição milenar e é fundamental para a identidade cultural do Irã. A hospitalidade e o respeito pelas tradições culturais, como o Novruz, Ano Novo Persa, são aspectos importantes da vida persa. Entre os árabes, a cultura também é profundamente influenciada pela religião islâmica, mas as contribuições árabes à civilização mundial incluem feitos na matemática, astronomia e filosofia, especialmente durante a Era de Ouro do Islã. As diferenças geopolíticas também são significativas. Hoje, o mundo árabe compreende mais de 20 países espalhados pela África do Norte e Oriente Médio, como Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. O Irã, por outro lado, é o principal país persa, com uma história de impérios e dinastias que o distinguem do mundo árabe. Essa diferença geopolítica tem um impacto nos conflitos regionais, especialmente no Oriente Médio, onde disputas de influência entre árabes e persas moldam a política atual. Em termos de identidade, muitos persas se veem como diferentes dos árabes, baseando-se em sua história milenar, sua língua e sua cultura únicas. Enquanto isso, os árabes se orgulham de sua rica herança islâmica e de seu papel na disseminação da fé muçulmana e da cultura árabe. Em suma, embora tanto árabes quanto persas compartilhem certas influências religiosas e históricas, eles são distintos em suas línguas, culturas e trajetórias históricas. Essas diferenças ajudam a moldar as identidades nacionais e regionais de hoje, tornando o Oriente Médio uma região de grande diversidade cultural
e complexidade histórica.